Olá, tudo bem? Então essa é a nossa última aula. Isso, da disciplina Metodologia do Ensino da Libras L1. Então essa é a nossa quarta videoaula. Lembrem-se de participar dos fóruns. Caso tenham dúvidas, interajam com os tutores, o presencial e à distância. Fiquem livres também para procurar a professora da disciplina. Podem entrar em contato comigo e lembrem-se que o contato se dará por meio do AVA. Não podem me enviar o WhatsApp particular, ok? Não façam isso. Agora daremos início à nossa quarta aula. Vamos ver, de forma contextualizada, a aula 1, 2 e 3. Então, nessa nossa última aula, a quarta aula, fiquem atentos, assistam. Caso tenham dúvidas, é interessante que postem no AVA, para que possamos desenvolver, porque vocês serão futuros professores. Bons estudos! Agora, daremos início à nossa quarta aula, onde será explicado o básico e vocês podem aprofundar fazendo a leitura do material didático e do material complementar. Fazendo pesquisas na internet, no Google. Então, fiquem atentos, façam anotações, pois assim vocês conseguirão, de forma clara, compreender a disciplina. Trataremos agora sobre 3 focos principais a respeito do planejamento. Qual o conceito do planejamento? Segundo, o planejamento no ensino da Libras. Onde ocorre esse ensino? E com relação à aula, como se dará? Qual o processo? Ok? É bem interessante essa temática. E assim você poderá ter de forma clara essas perspectivas. Qual o papel do professor? Ok? Vamos dar continuidade. Bom, agora vamos conversar um pouco sobre o significado do planejamento. O que significa? O professor, ele precisa planejar. Tá. Vejamos o conceito de planejamento. O que significa? É necessário planejar. Ou, não é necessário, não é preciso. No momento do ensino, eu terei estratégias melhores. Como se dá isso? Então, agora vamos explicar de forma clara o significado do planejamento. O conceito, características inerentes ao planejamento. Na vida profissional, em contextos particulares, é necessário planejamento ou não? Então, vamos discutir sobre isso. Participem do fórum, de forma que fique bem claro a respeito do planejamento. No material didático, na página 40, nós temos um texto de Paulo Freire, famoso na área da educação. Então, esse texto, ele fala sobre o quê? Vou resumir para vocês. Esse texto, ele conta a história de algumas pessoas que moravam em um local que tinha muita terra. Na época das chuvas, o que acontecia? Essa terra, ela virava lama, devido à chuva. As pessoas ficavam imaginando
como passar ali de carro, porque o pneu iria deslizar. E até para as pessoas caminharem, havia dificuldade, ficava pesado, era difícil dar os passos. Então, aconteceu que o motorista, ao passar por ali de carro, os pneus deles deslizavam, não seguiam. Então ali, vendo aquela situação, vendo a impossibilidade de passar devido à lama, as pessoas utilizavam botas. Mas essas botas afundavam. Era difícil de caminhar ali. Então o que ocorreu? As pessoas começaram a conversar e a convencionar ali estratégias para conseguir superar aquele obstáculo. Pegou madeiras, ou seja, um grupo de pessoas combinaram essa estratégia e começaram a colocar madeiras ali próximo ao pneu, aos pneus. Então, o motorista ligou o carro de forma a conseguir sair dali. Percebam que houve um ponto positivo. Primeiro houve um problema, aconteceu ali um problema, foi necessário resolver esse problema. E como resolvê-lo? Havendo um problema, eu preciso resolver. Pode haver discussões, opiniões contrárias na resolução de um problema? Não, porque ali vai perder tempo. Então, discussões não vão ajudar, vai apenas perder tempo. Então, quando há um problema, é necessário que haja muita paciência. É preciso que haja uma compreensão, o respeito à opinião alheia, a reflexão do outro. Isso é necessário. Então, ali houve um problema para o deslocamento do carro, onde foi resolvido. E o carro conseguiu deslocar. Antes da resolução do problema, algumas pessoas conversaram, discutiram o que seria utilizado para resolver o problema, que forma seria utilizado. Isso é planejamento na resolução do problema. Se não há planejamento, o problema persistirá. Então, o conceito de planejamento podemos perceber aqui. Veja um outro exemplo de planejamento. Duas pessoas irão se casar. Querem uma festa, um evento, aos convidados, aos detalhes. Tá, mas anteriormente o que é necessário? É necessário verificar a igreja, a data, se há disponibilidade, fazer a reserva, ir ao cartório, entregar documentos, a lista de convidados, o local do evento, da festa, a forma de pagamento, será dividido ou à vista, como se dará isso? Então, isso tudo é planejamento. E é preciso. Não podemos fazer uma festa de casamento aleatoriamente. Ou outra pessoa resolver. Não, porque é necessário que a minha vontade, a minha opinião seja feita, seja levada em consideração. Então, tudo na vida é necessário que seja planejado.
Então, é necessário planejamento, assim como em uma aula. Se eu for dar aula, o que eu vou ensinar? Qual o conteúdo? Vejamos a seguir no próximo slide. Então, ao planejar a aula, o que é necessário? É necessário que haja um comportamento muito sério, porque é uma atividade séria, não é brincadeira. O ato de ensinar não é brincadeira. É necessário um comportamento sério, responsável. Como se fosse, vou mostrar para vocês aqui uma metáfora, onde há uma curiosidade, um desejo, de conseguir algo. Então é necessário que eu tenha esse planejamento para eu conseguir êxito, para o conhecimento. Dúvidas, posso ir no fórum de interação. Um outro exemplo. Então, eu vou organizar, vou fazer um planejamento de alguma coisa, qualquer coisa, relacionado à minha vida. O que eu preciso? Quais são os itens necessários no planejamento? Vamos ver alguns itens. Primeiro, qual o objetivo? O que eu quero? Voltando ao texto, eu quero que o carro se desloque, saia da lama. Que ele não fique ali estagnado. Ou eu quero um evento, uma festa de casamento linda. Qual é o meu objetivo? No contexto da sala de aula. Para ensinar, é necessário um planejamento. Eu tenho que pensar, terá aluno surdo? É o ensino da L1? E o que eu quero com isso? Qual o objetivo? Eu quero que o aluno ele seja fluente. Ou eu quero que o aluno entenda de forma clara o significado de metáfora. Ou eu quero que o aluno entenda os parâmetros. Então, vai depender do objetivo que eu quero. Segundo item, eu vou planejar para que esse aluno entenda de forma clara o significado e também a forma de utilizar os parâmetros. Mas qual o tempo? Um mês, 2 meses, 30 horas, 40 horas, 60 horas. Qual o tempo destinado para que eu consiga o meu objetivo? Ok? Terceiro, ok, tem um objetivo, tem um tempo, um período, mas quais as estratégias? Como eu vou fazer? Eu vou somente utilizar a língua de sinais ou vou utilizar material de apoio? E como utilizá-los? Como conseguir isso? Logo após, eu vou fazer, mas como eu vou fazer? Veja, vou exemplificar. Eu havia falado sobre as estratégias para conseguir o objetivo, alcançar o meu objetivo. Mas, ok, eu tenho um objetivo a alcançar, mas como eu vou fazer? O que eu farei? O que é necessário que eu faça?
Como conseguirei alcançar o meu objetivo? Ok? Vejamos o próximo. É preciso utilização de materiais. Eu posso utilizar data show, papel, caneta. O que eu vou utilizar? Quais os materiais? Quais materiais serão utilizados em sala de aula que me auxiliarão a alcançar os meus objetivos? Quais serão os materiais? Isso é muito importante. E lembrem-se que, quanto aos materiais, por exemplo, data show, papel, EVA, dentre outros, há na escola? É necessário atenção a isso. Se houver na escola, ok. Porque você não pode imaginar algo além do que é possível. Você pode também fazer adaptações. Porque você tem que ver a realidade da escola. Acompanhar tal realidade. Ou você mesmo comprar os materiais. Isso também pode acontecer. Os professores fazem isso. Vai depender da situação, ok? Vejamos a seguir. Já foi feito o planejamento, mas e a finalização? O feedback? Como será? O aluno conseguiu? Ele alcançou o objetivo? Ou não foi bom? Houve falhas? Faltou algo? Não teve um feedback positivo? Não houve um feedback de qualidade? Talvez devido ao tempo, que foi pouco. Então, é necessário que seja feita uma avaliação. Então, é necessário que o professor faça essa avaliação do aluno, de forma a verificar se continua com o planejamento ou o modifica. Lembrem-se que, por exemplo, há um aluno surdo e eu sigo esses itens no planejamento, planejo, explico, ou há o feedback positivo, ótimo, ok. E ali eu recebo um outro aluno surdo. Aí eu vou falar, nossa, oba, já está tudo pronto. Que maravilha, agora está fácil, já está tudo pronto. Eu não terei mais trabalho. Não, não é assim. É necessário refazer o planejamento. Qual é o nível linguístico desse aluno? Lembra que eu havia falado antes? É necessário fazer uma avaliação do nível linguístico. Ele está no básico, intermediário ou avançado. Qual é o nível linguístico desse aluno surdo? Então, novamente, é necessário que seja feito o planejamento a partir das características desse aluno. Há um novo planejamento, uma vez que cada planejamento é de acordo com o aluno. Nesse caso, o aluno surdo. Não podemos utilizar o mesmo planejamento para todos os alunos. Às vezes eu consigo utilizar com 2 ou 3 alunos, dependendo do aluno, do conhecimento desse aluno. Vejamos a seguir o próximo slide. Na organização, no planejamento, ok. Não é somente eu escolher os materiais que serão utilizados, conforme eu falei. É necessário conhecer as características do aluno, a realidade da escola. São etapas a serem seguidas. E qual etapa este aluno está? Vejamos. Primeiro,
É necessário que conheçamos a realidade da escola. Então, eu vou conhecer o aluno, o meio em que ele vive. Vou conhecer o que ele necessita, o que ele gosta, o que o estimula. Então, eu tenho que me atentar ao aluno. Tenho que perceber também as suas capacidades de desenvolvimento. Segundo, há a elaboração, que é o mesmo sinal de planejamento. Um exemplo de elaboração. Como eu vou fazer? Quais serão as etapas para alcançar o meu objetivo? O que irá me auxiliar a alcançar esse objetivo? Então, eu farei e logo após haverá a avaliação. Terceiro, ok, há um planejamento, há o ato de planejar. E agora, no momento, o que fazer no momento da aula, no desenvolvimento da aula? Então, há um desenvolvimento. E o que acontece nesse momento? No decorrer da aula, eu vou avaliar o aluno, bem como avaliar o planejamento. Se o meu planejamento está de acordo, se está bom, se está mais ou menos, ou se está ruim. Outra coisa, com relação à avaliação do planejamento, é necessário que eu retome e, se necessário, faça correções. Quantas vezes forem necessárias. E isso é possível. Então, eu posso voltar, às vezes terei mais trabalho, ou às vezes serão correções simples. Então, é muito importante que você se atente a essas etapas. Não podemos saltar etapa, nem desprezá-las. Isso faz parte do planejamento. Caso contrário, não haverá planejamento. As etapas me auxiliarão a refletir sobre a efetivação da aula, como ela se dará, ok? E também se eu consigo o meu objetivo, se há um feedback positivo, caso não, eu volto, faço as correções necessárias. Então, essas são as etapas. Vocês deverão começar a ler esses materiais que vão auxiliar vocês como futuros professores de Libras. Agora, vamos explicar sobre as características do planejamento, os componentes básicos deste. Então, vamos explicar sobre os objetivos. Por exemplo, é necessário que anteriormente pensemos sobre o objetivo. Qual o meu objetivo? Por exemplo, eu, Michele, vou pesquisar sobre metáfora e vou ensinar sobre metáfora na minha aula. Então, anteriormente, é necessário que eu verifique qual é o meu objetivo. Interessante pensar que o objetivo ele sempre começa com um verbo. Por exemplo, conseguir explicar de forma clara os conceitos de metáfora na Libras e na língua portuguesa. Então, esse é um exemplo de objetivo. E eu tenho o objetivo geral e tenho os objetivos específicos, onde eu vou detalhar, mas são objetivos mais simples. Então, se não há um objetivo, para que eu vou planejar? Correto? Concordam comigo? Então, é necessário que haja um objetivo. Então, o objetivo é a meta.
assim como está aqui na imagem, eu tenho uma meta, um alvo a alcançar. O que eu quero? Exemplificando. Eu, Michele, ao preparar a aula da disciplina de ensino da L1, eu penso no meu objetivo, nos meus alunos do Letras Libras. O que eu quero com isso? Então é importante que eu pense no meu trabalho. É importante que eu conheça os meus alunos surdos, a forma que eu vou desenvolver o meu papel, qual é a minha responsabilidade, como eu vou ministrar a aula. Não é de qualquer forma. Então, o professor ele deve se relacionar com o aluno. E isso é um dos objetivos. E se não há objetivo na aula, não adianta. É necessário haver um objetivo no processo de ensino, ok? Vamos para o segundo. Com relação aos conteúdos. Esses são de extrema relevância. Lembra que eu havia explicado para vocês que é preciso se atentar ao local, se há material disponível, ver o aluno, a característica desse aluno, o meio em que vive. Então, é necessário que o professor tenha esses conhecimentos, que ele aprofunde esses conhecimentos a respeito do seu aluno, que ele tenha uma certa intimidade com o seu aluno, que haja uma relação, porque caso não haja isso, será um processo difícil, mais trabalhoso, e o aluno não vai prestar atenção no professor. É necessário essa atenção, esse contato visual. Por isso, a autora Ronice, ela defende que é importante o encontro surdo-surdo. Por quê? O aluno surdo e o professor surdo, entre eles haverá uma relação diferente, há um contato maior. Quando o professor é ouvinte, gera alguns problemas. Então é necessário que no momento do planejamento se atente a esse detalhe. No planejamento é necessário que se atente a isso. Então temos aqui sobre conteúdo, devemos nos ater ao espaço, o que eu vou fazer, é possível fazer? Há materiais, quais materiais eu vou utilizar? Há livros disponíveis, quais? Então, quando eu falo em conteúdo, por exemplo, eu adoro dar exemplos de metáfora. Quando eu falo com vocês, eu vou fazer uma torta. Eu preciso de frango para fazer o recheio, queijo, dentre outros materiais, de forma que haja um recheio e a torta fique gostosa. Há ali também a massa, que também deve ser gostosa. Agora pense, se eu tiro o recheio e fica só a massa, fica gostoso? Não fica. Assim como o conteúdo. O conteúdo é o recheio. Deve ser gostoso. Então se atentem a isso. Qual o conteúdo que vocês vão ensinar? O que vocês irão ensinar? Vocês darão uma palestra? Vão falar sobre o quê? Então isso é muito importante. Vejamos a seguir o terceiro componente. O terceiro é a metodologia que será utilizada. Qual será a metodologia? Vejam. Então, a metodologia ela pode ser a explicação pelo professor, trabalho em grupo, atividades, dramatização. Então, aconselho a vocês, não utilizem somente aula expositiva. Não, evitem, isso não é bom.
Só aula expositiva, palestra, isso é cansativo. Os alunos vão ficar com sono. Isso gera preguiça. Não há formas de imaginação, reflexão nesse momento. É necessário que tenhamos outras estratégias. Então é necessário estimular o debate, a dramatização, o teatro, jogos, histórias, brincadeiras, dentre outros. E quanto às atividades? Então, escolham atividades que os alunos tenham interesse e gostem. Então, quando falamos em metodologia, somente aula expositiva, só palestra, não vai adiantar. Não. Porque o professor vai ficar falando durante todo o tempo, durante horas, durante várias horas. E não haverá um entendimento, porque ele vai ali descrever, vai falar. Será impossível a apreensão desse conteúdo todo pelo aluno. E o surdo terá dificuldade. Então, e outra situação, o professor sinalizando como o aluno irá escrever, fazer anotações. Ele vai memorizar tudo o que foi falado? Não, né? Os jovens talvez sim consigam, mas adultos de uma certa idade não, porque já têm outras preocupações, trabalham. Isso tudo são dificultadores. Então, por isso eu tenho que me atentar à característica do meu aluno, às características desse aluno. Eu não posso ignorar. E é necessário também que eu me atente ao feedback, positivo ou negativo. Por quê? Os surdos falaram, esse professor não é bom não, o professor não tem uma didática. Falta dramatizações, jogos, contação de história, interação. Falta instigação desse aluno. É necessário que sempre haja essas formas de instigar o aluno a responder, a participar. É necessário que o professor estimule esse aluno a se esforçar nesse processo, de forma que ele tenha autonomia no processo de aprendizagem. Vejamos a seguir. Agora explicarei a respeito dos materiais que serão utilizados no processo de ensino. Quais os tipos de materiais para o ensino? Então, existem vários tipos de materiais, mas é necessário anteriormente verificar se há materiais na escola, para não gerar problemas, ok? Se houver material, tudo bem. Caso não haja material, então, o professor ele pode ter estratégias próprias, ok? Um exemplo de materiais. Podemos utilizar materiais da internet. E sabemos que, às vezes, alguns alunos moram distantes e não há internet. Então, eu posso utilizar materiais como livros infantis, imagens, eu posso recortar. Então, há várias formas bem criativas de trabalhar com esses materiais. Com relação a histórias, eu posso, por exemplo, recortar, colar e pedir para que o aluno crie a história a partir daquele recorte, que ele crie uma forma de expressão a partir daquilo que está ali. Há livros também que não são construídos com palavras. Então, eu posso utilizar com crianças surdas, de forma a estimular a imaginação, ok? Temos também televisão, filmes, animações, dentre outros. Há uma gama de materiais. Agora, o principal é que você verifique na escola se há disponível esses materiais. Caso não, utilize estratégias, seja criativo. Você, como futuro professor, deve ter autonomia, deve ter criatividade, ok?
A seguir, aprenderemos mais a respeito da metodologia de ensino da L1. Falamos sobre planejamento, objetivo, metodologia, conteúdo, materiais. Então já vimos tudo isso. Mas e quanto à avaliação? Lembrem-se que o objetivo não é só avaliar o aluno, é também avaliar o professor. Avaliar o planejamento, se faltou algo, se é necessário fazer correções. Isso é importante, porque isso nos auxiliará a adquirir conhecimento, a aprender. O professor, ele não está pronto, ele não tem todo o conhecimento. É um processo de aprendizagem. É constante e não tem fim. É uma aprendizagem constante, até quando morrer. Porque não há ninguém que sabe de tudo. Então sempre falta aprender alguma coisa, sempre. Ok? Dando continuidade sobre planejamento, mostrarei agora a vocês os tipos de planejamento. São algumas orientações para você, como futuro professor, fazer o seu planejamento. Primeiro, há o planejamento da disciplina de Libras. Então, é necessário que organize a disciplina. Organizada a disciplina, por exemplo, 60 horas. É necessário, então, que haja um planejamento das unidades. Por exemplo, essa disciplina tem aproximadamente, no livro didático, 6, 7 unidades. Então, eu preciso dividir essas unidades. 1, 2, 3, 4, ok? Terceiro, há o planejamento das aulas de Libras. Como se dará essas aulas? Por exemplo, na unidade 1, eu planejo quantas aulas terão. É preciso que faça esse planejamento por unidade. Planejando as unidades, como irei ensinar? Vejam. Primeiramente, ao planejamento do dia. Então, em determinado dia, o que irei ensinar? Eu vou planejar a partir da necessidade do aluno. Segundo, a flexibilidade. O planejamento ele é flexível, ele não é estagnado. Eu posso adaptá-lo, modificá-lo, consertá-lo, cancelá-lo se preciso. Posso fazer outro, começar do zero. Isso é importante, é necessário que haja flexibilidade. Isso é preciso. Quarto, é necessário também que haja clareza. Há uma direção. Qual atividade eu vou fazer? Qual trabalho? É necessário estar muito bem claro essas informações. Às vezes o professor ele delonga nas explicações e ao final o aluno não sabe o que é para ser feito, o que o professor quer. Então seja direto, seja claro nas informações. Antes eu havia falado sobre o planejamento dos objetivos. Então é necessário que o planejamento ele seja interligado aos objetivos. Não posso fazer confusão. Eu sempre
tenho que fazer essa ligação entre o planejamento e os objetivos. Então, uma última orientação a vocês com relação ao planejamento. Sempre se atentem à realidade do seu aluno, ao meio em que o seu aluno vive e respeite. Respeite a realidade da escola. Porque se você não respeita as características do seu aluno, a realidade da escola, o seu trabalho não será de qualidade. Não haverá um conforto ao desenvolver esse trabalho. Então é necessário que haja um trabalho de ótima qualidade, que desenvolva a autoestima no professor e nos alunos. Mas, na nossa videoaula 1, a 2 e a 3, e agora na 4, nós falamos a respeito do professor, o processo de ensino, as responsabilidades do professor. Mas, pensem, eu sou só professora? Não. Eu sou professora e pesquisadora. E por que pesquisadora? Porque é necessário, sempre que haja um apoio em materiais, artigos, livros, palestras, seminários, workshop, congressos, dentre outros. Um exemplo. No processo de ensino, eu me deparo com um problema, com uma dificuldade. Então, eu tenho que ter estratégias, eu tenho que refletir sobre isso, de forma a ter uma autonomia criativa. Se eu não tenho material de apoio, eu preciso me planejar, eu preciso desenvolver um projeto para sanar esse problema. Diante da dificuldade, caso eu não encontre um apoio em livros e materiais, é necessário que eu faça uma pesquisa em dissertação de mestrado, livros, dentre outros. Então, eu como professora, eu devo pesquisar. Vejam que legal, que interessante. Então, eu sempre pesquiso. E a partir dessas pesquisas, há um aprofundamento, há uma coleta de informações que eu não vou guardar só para mim. Não, eu tenho que disseminar essas informações. E assim valorizar a Libras, valorizar a minha língua. Valorizar o sujeito surdo, a comunidade surda. O profissional tradutor e intérprete de Libras. Então, a partir dessas informações que eu coleto, eu não posso simplesmente guardar. E se eu morrer? O que será feito? Já foi. Vai ficar tudo guardado. Eu vou levar para o céu, vou levar para o inferno. O que será feito? Nada. De nada irá adiantar. Então, você, ao coletar informações, dissemine essas informações. Isso só gerará pontos positivos para você, ok? Então, a vida do professor não é somente dar aulas. Não é só estar em sala de aula ensinando. Não. Há também a pesquisa. Há também a extensão, a prática da extensão. Tudo isso é necessário e está internalizado no professor, ok? Vejamos a seguir. Então, como fazer? Eu como professor, como fazer? Como pesquisar?
Então, o professor em sala de aula, ou em um curso, em outros espaços, ao se deparar com um problema, primeiramente, há a hipótese. Você vai tentar, por meio de um processo, ver qual é a resposta. Como resolver esse problema? Nós, professores, não podemos fazer registros, gravações, tirar fotos, gravações de voz dos alunos, sem que, anteriormente, tenhamos a autorização do Conselho de Ética, que é um grupo de estudos da ética na prática. Então, essa instituição é que autoriza o uso desses registros em pesquisas e divulgações. Então, não é fácil, não. Mas lembrem-se que agora já podemos fazer artigos, resumos por meio de filmagens. A UFSC já aceita e algumas universidades também aceitam isso. Ou em português, você pode fazer o seu texto em português. Há profissionais que fazem correção, então você pode pagar esse profissional. Ok, pronto o seu trabalho, da forma que você achar melhor. Você pode escrever, colocando suas ideias, suas opiniões, e um profissional irá fazer a correção. Então, nós precisamos do professor. Vejam. Então, vocês serão futuros professores, ok? Mas é necessário também serem pesquisadores. É preciso que haja pesquisas que auxiliem e apoiem o desenvolvimento do surdo. Quer seja no mundo acadêmico, haja o desenvolvimento da Libras. Aceita ser um professor pesquisador? Aceita? Ótimo! Então já comece a pensar aí em escrever artigos, façam inscrições em eventos, desenvolvam o seu trabalho, ok? Agora já estamos quase finalizando, quase não, já estamos finalizando. Bons estudos a vocês, espero que tenham gostado da disciplina Metodologia do Ensino da L1. Lembrem-se de sempre participar do fórum, interajam, prestem atenção aos períodos, aos prazos, se atentem também à prova presencial e a online. Bons estudos, muito obrigada pela atenção. Dúvidas, podem me procurar no AVA. Tchau, um abraço a todos vocês. Espero encontrá-los novamente. Bons estudos!